de graça a Bíblia aí. Mas eu ainda prefiro abrir ainda. Ezequiel 37. Pastor Rony. O senhor é muito meu amigo. O senhor quis me estreitar mais ainda. No final do culto eu vou te dar um abraço. Diz assim: e pousou sobre mim a mão do Senhor Jeová, e me levou o Espírito e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e me fez dar voltas em redor deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu lhe respondi: Senhor Jeová, Adonai, tu sabes. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Não é assim. Esse é um texto muito conhecido, então eu preciso da sua total atenção essa noite. Toda atenção agora é pouca. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva um grupo para morar no palácio. Só que tinha alguns quesitos para que esse grupo fosse morar no palácio. Eles tinham que ser sábios, eles tinham que ter dons, eles tinham que ser formosos. Daí você percebe 3 meninos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. E o quarto, que seria um jovem chamado Belsazar, ao qual nós conhecemos ele por nome de Daniel. Então, esse grupo foi para o palácio. E aqueles jovens que não preenchiam os requisitos de Nabucodonosor, o rei, eles iam trabalhar na lavoura, eles iam trabalhar, ser escravos fora do palácio. E o livro de Ezequiel começa da seguinte forma: no 30º ano, eu estava em meio aos exilados, junto ao rio Quebar, e tive visões de Deus. A minha alma se enche de gozo, a minha alma se enche de alegria, quando eu entendo, querido, que você não precisa estar no palácio para que a palavra de Deus venha sobre a sua vida. Aleluia. Você não precisa preencher somente requisitos estabelecidos pelos homens, porque se Deus te achar, você pode estar em meio aos exilados. Se Deus te achar, você pode estar no melhor lugar, mas importante é que a mão do Senhor te ache. Ezequiel não era o queridinho de Nabucodonosor, mas quando Deus olhou para junto do rio, ele viu alguém disposto a fazer a sua obra, a liberar o que ele tinha, para que Deus pudesse usar. E como Deus precisa de pessoas hoje que liberem somente as suas mãos e a sua voz, para que Deus possa usar, independente do lugar que você esteja. Se Deus apontar e disser que é você, nem demônio, nem homem, Aleluia. nem governo, nem principados, nem potestades podem fazer nada, porque quando Deus estabelece um decreto,
Bíblia começa assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Como nada aconteceu antes de Deus falar, também é impossível não acontecer depois que Deus fala. Aleluia. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. Deus tirou alguém da onde não existia possibilidade e disse: você é meu e eu vou te fazer um profeta para as nações. Aleluia. A vida de Ezequiel corre tanto quanto complicada. E quando chega no versículo de número 30, no capítulo de número 37, quando Ezequiel achou que Deus já tinha lhe mostrado tudo, quando Ezequiel achou que Deus já estava findando o seu ministério, quando Ezequiel achou que estava tudo resolvido, a Bíblia diz: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito, em meio de um vale que estava cheio de ossos. Oh, como é bom vir aos Estados Unidos, como é bom estar aqui com vocês. As pessoas nos tratam de maneiras belíssimas. Cada um quer nos levar para conhecer alguma coisa, um restaurante novo, alguém que foi importante, que morou em determinada casa. Tem 10 anos que eu frequento aqui e ninguém nunca me colocou dentro de um carro e disse para mim: pastor Gil, hoje você é obrigado a levar o senhor para conhecer o cemitério dessa cidade. Ninguém nunca me chamou para conhecer nenhum cemitério aqui, por mais bonitos que eles sejam pelo lado de fora, por mais belos que estejam nas suas lápides. Nenhum pastor chegou para mim e disse assim: pastor Gil, deixa eu me levar para conhecer o cemitério. Mas foi exatamente o que Deus fez com Ezequiel. Deus não levou Ezequiel no McDonald's. Deus não levou Ezequiel na Estátua da Liberdade. Deus não levou Ezequiel na Ilha dos Kennedys. Ele disse assim: Ezequiel, vamos dar um passeio agora. E Ezequiel disse: eu vou, Senhor. Ah, Ezequiel, mas eu vou te levar lá no meio do cemitério. O senhor é opcional? Ele disse: não, é obrigatório. Você querendo ou não, você vai ter que passar por ali. Você escolhendo ou não, eu vou te levar lá. Meu Deus. Teve a opção de discutir com Deus, de falar assim: eu não quero ir, para lá eu não vou. Não teve essa conversa. A Bíblia diz que Deus o pegou e o colocou no meio do vale. Eu ainda não sei como você chegou aqui essa noite, e eu nem sei os lugares que Deus tem te levado, mas eu quero te dizer nessa noite, com uma convicção que está na minha alma: qualquer lugar que Deus te levar vai ser sempre o melhor lugar para você estar. Eu creio, Deus. Mas Deus é um cemitério, Deus disse, é isso mesmo. E a Bíblia diz, bispo, que Deus não leva Ezequiel ao portão. Deus joga ele lá no meio. E diz assim: olha, começa a andar aí. E quando ele começa a andar, a Bíblia diz que Deus tira ele do centro e manda ele andar ao redor. O que Deus estava ensinando o profeta? Aprenda a conviver com esses oficiais. Aprenda a conviver, às vezes, com aquilo que fede, que cheira mal. Porque eu vou tirar você desse centro e vou fazer você começar a andar ao redor. Às vezes Deus nos coloca para andar em situações, casamentos falidos,
firmas falidas, famílias falidas. E Deus está dizendo, ande e conviva com isso primeiro. Porque antes de você profetizar alguma coisa, você tem que sentir a dor daquilo. Antes que você consiga profetizar a vida do Espírito, você tem que conviver com essa situação. Mas pastor, Deus é um Deus tirano, eu te digo que não. Pastor, Deus é um Deus covarde, eu te digo também que não. Mas Deus está querendo aumentar o seu nível de experiência com Ele. Aleluia! Deus não aumenta o nível de experiência de ninguém o levando para conhecer a Disney. Deus não aumenta o nível de experiência de ninguém tirando férias em Miami Beach. O lugar que Deus ainda leva aos crentes, mas é aqueles que são dele. Geralmente são desertos, geralmente são cemitérios, geralmente são fornalhas, geralmente são covas de leões, geralmente são calvários, geralmente são lugares em que nós não queremos ir. Meu Deus! Se Deus te levou a um lugar que você não quer ir, eu quero lhe dar um conselho essa noite. Ande ao redor deles, conviva com essa situação, porque quanto menos você quiser conviver, vai ser mais difícil e você vai demorar mais tempo para sair. Então acontece 3 coisas na vida de Ezequiel. Quantas coisas? 3. Primeiro, Deus leva-o a um lugar difícil. Isso sempre acontece com aqueles que são de Deus. Isso sempre acontecerá com aqueles que querem andar em um nível acima com Deus. Porque, querido, se você não quiser, Deus não te obriga. Mas se você pediu, agora aguenta. Meu Deus. Tem gente que diz, Deus me usa. Deus, eu quero a solução. E Deus está dizendo lá do trono, será que você quer mesmo? Você sabe o que você está me pedindo? Você tem noção? Aí tem gente que dobra o joelho e briga com Deus e diz, Deus, ouve a minha oração. Ele diz, então tá, vou ouvir. Vou ouvir agora. E aí começa a se estabelecer um processo. E as pessoas, em meio a esse processo, se perguntam, por que será que eu passo por isso? O apóstolo Paulo foi muito claro e sucinto quando ele responde essa pergunta. Ele disse, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas se você quer amadurecer, você não pode mais fazer as coisas de menino. E o interessante é que o amadurecimento gera adversidade. Mas toda adversidade Deus consegue transformar em uma oportunidade. Então Deus levou Ezequiel a um lugar difícil. Só que ele está me ouvindo, diga amém. Amém. Aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Porque na Bíblia há 3 tipos de pergunta. A pergunta de Deus para o homem, a pergunta do homem para o homem e a pergunta do homem para Deus. Do homem para Deus é muito fácil, a resposta sempre vem. Do homem para o homem vai depender. Agora, quando é uma pergunta de Deus para o homem, geralmente ela nunca fica respondida. E Deus pergunta a Ezequiel, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E a situação dele era muito complicada, porque ele já tinha convivido com os ossos. E Deus
Se ele diz, não pode, Deus diz, aonde está a sua fé? Então a única resposta que ele tinha era dizer, Deus, o Senhor sabe. É. O Senhor sabe. Uma vez eu dobrei o joelho na beira da minha cama no início da minha fé e disse, Deus, não dá para me fazer nada na igreja, porque eu não sei tocar, eu não consigo cantar, a minha voz é ruim. Pai, eu não consigo andar para fazer evangelismo na rua. Eu botei a Bíblia aberta em cima da minha cabeça e disse, Deus, por favor, faz essa palavra entrar aqui dentro, porque é a única coisa que sobrou para mim. Eu não posso fazer nada. Na mesma hora aconteceu duas coisas. Eu via como um óleo escorrendo do céu sobre a minha cabeça. E ouvi uma voz dizendo assim, ainda que você não possa fazer nada, eu posso fazer todas as coisas. A questão não está em você, a questão está nele. Aleluia. Se você está no vale, você não pode confiar em você, você tem que confiar nele. Se ele te faz uma pergunta, você não pode confiar na sua inteligência, você tem que confiar nele. Se ele te colocou em uma situação difícil, você não pode confiar em quem está na direita, nem quem está na esquerda, você tem que confiar nele. Deus precisa de pessoas dependentes dele. Quando Ezequiel disse, Deus, tu o sabes. Ele disse, Deus, eu estou na sua mão. Eu já estou aqui no meio do vale. Eu nem queria estar aqui. Mas já que o Senhor me colocou aqui, é porque o Senhor sabe exatamente o que vai fazer. Eu queria que você desse uma catucada no vizinho que está do seu lado e dissesse para ele, Deus sabe exatamente o que ele vai fazer. Aleluia. E sabe o que me surpreende com Deus? Deus é um cara extraordinário. Deus precisa restaurar um muro. Em vez de Deus procurar um engenheiro, um arquiteto, Deus coloca um copeiro e diz, eu preciso de gente que sabe servir. Deus precisava de um libertador chamado Moisés. O faraó disse, vou matar Moisés. Deus disse, então eu vou esconder ele dentro da sua casa. Só Deus faz isso. Cemitério é lugar de governo, Deus manda um profeta para lá. Meu Deus. Se as coisas estão morrendo, eu quero lhe dar um conselho essa noite. Deus não trabalha com coveiro, Deus trabalha com profeta. E se você é um profeta, você está no lugar certo e comece a profetizar a vida. Porque Deus não trabalha com morte, Deus trabalha com vida. Deus não trabalha com falência, Deus trabalha com prosperidade. Deus sabe como mover as coisas. Deus. Aonde Deus tinha que mandar um coveiro, ele enviou um profeta e disse, não, está todo mundo dizendo que vai morrer, mas eu estou mandando alguém capacitado para profetizar vida sobre essa situação. Aleluia. A morte nunca tirou farinha com Jesus. E eu entendo nisso, irmão, só mudando um pouquinho de texto, que tinham 3 pessoas na cruz, 2 ladrões e um rei. A cruz é o único lugar que iguala todas as pessoas. É por isso que o cristianismo funciona. Porque na cruz morrem reis e ladrões, só há uma diferença. O rei vai para lá porque quer. Os ladrões vão obrigar. Quando a gente prega e diz que você tem que ir para a cruz, entenda 2 princípios. Quantos princípios? 2. Se você é rei, você vai porque quer. Se você é da linhagem real, ninguém te obriga. O segundo princípio é que ninguém consegue se crucificar sozinho. Não, você não entendeu, mas eu vou te explicar. Ninguém consegue se crucificar sozinho. Deus vai botar um carrasco no seu caminho. Meu Deus. Deus vai botar um Judas no seu caminho.
Mas levante a sua mão e glorifica, porque Ele está te levando a um propósito eterno. Aleluia. De Deus. Oh, glória. Aonde há um profeta, o coveiro tem que ser retirado. Irmão, vou me deter um pouquinho aqui. Eu quero te dar um conselho. Eu carei 12 horas de avião. Não é para me brincar de pregador e nem de crente. É para me falar algo sério na sua vida. Amém, Jesus. Pare de andar com o coveiro. Pare de andar com pessoas que são coveiros espirituais. É. Tem alguém dizendo, não vai dar certo, nós vamos fazer. Vamos chegar no final da campanha, vamos comprar as câmeras, vamos... Não, mas isso é bobagem. Eu abri uma firma de limpeza, irmã. Tanta gente tem firma de limpeza, você vai mexer com isso agora? Eu abri, irmão, com os próximos. Estou precisando pegar aí, irmão. Está difícil. Só Jesus. Mas é Ele mesmo. Não ande com pessoas que são coveiros. Porque não tem nada que te acrescente. Eles não têm nada para gerar vida em você. Ande com pessoas que digam, não vai dar certo, vai funcionar, eu estou orando, eu quero que a bênção de Deus chegue na sua vida, eu quero que a prosperidade te envolva, para você poder investir na igreja, investir em missionário, para você poder investir no reino. Irmão, eu lembro de uma irmã. Eu já vou terminar agora, mas quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ela era uma irmã alta, forte, e da nossa coxa, Deus não economizou a tinta com ela não. E o pessoal chamava ela de irmã Terezão, brincando. Mas era uma mulher de Deus. Era uma mulher que você via graça na vida dela. E uma vez, uma irmã chegou lá e falou assim, irmã Tereza, eu vim aqui, passei aqui rapidinho, só para te contar um negócio. Ela falou, amém, vamos orar? Aí a senhora senta aí e conta. Amém, vamos orar. Ela, Deus, toma conta da nossa conversa. Queima, Jesus, todo espírito de fofoca. Deus, repreende esse demônio mexeriqueiro e nos ajuda. Toma conta dos nossos lábios. Amém. Meu irmã, o que a senhora veio falar mesmo? Ô irmã, esqueci. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Ande com pessoas, irmão, que tenham palavras de bênção. Ande com pessoas que são pessoas que têm princípios espirituais de gerar vida. Aleluia! E sabe o que eu amo aqui? A Bíblia diz que esses ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos é a última palavra no português, é um superlativo absoluto sintético. Não há mais nada para definir a palavra seco. Mas diz a Bíblia que eles estavam sobre a superfície do vale. Fala para o seu irmão aí, está seco, mas não está enterrado. Está seco, mas não está enterrado.
Aleluia. Deus não permitiu que aqueles ossos fossem enterrados porque Ele tinha um propósito extraordinário. É, Deus. Pode não estar funcionando agora, mas eu vim aqui essa noite para te dizer, não está enterrado ainda. Está sobre a superfície do vale. Quando houver a liberação da palavra, eles vão voltar a viver. É, Deus. Oh, glória. Eu sinto a graça dele aqui essa noite. Aleluia, E eu Deus. não sou coveiro não, irmão. Eu vim profetizar bênção na sua vida. É, Eu Deus. vim profetizar que o vento do Espírito vai soprar aqui essa noite. E algo diferente vai acontecer sobre você mais uma vez, porque Deus está aqui. Oh, glória. Aleluia, 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 aleluia. A graça de Deus está revelada aqui essa noite. E por mais difícil que seja o lugar que você esteja, Deus me autoriza a te dizer que não está enterrado. E mesmo se tiver enterrado há 4 dias, Ele ainda libera a palavra, manda remover a pedra e as coisas acontecerão. Aleluia. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Meu Jesus amado! O profeta estava lá! O profeta estava lá! Aonde existiu o profeta, irmão, não tem morte! Aonde existiu o profeta, não tem morte! Deus faz com que a vida seja gerada, porque Ele é Deus! É. Aí, Ele responde uma pergunta difícil. Está num lugar difícil. E agora ele vai ver Deus fazer coisas difíceis. Meu Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ver Deus fazer coisas difíceis. Mas não queremos estar num lugar difícil. Nós queremos ver Deus fazer coisas difíceis, mas não queremos responder uma pergunta difícil. Há um processo, irmão. É muito bonito quando eu falo aquele versículo dizendo, porque desde a antiguidade não se viu, nem nos ouvidos se percebeu, que há um Deus no céu, que trabalha para aquele que nele espera. Mas eu quero lhe dar uma notícia essa noite. Antes de Deus trabalhar por você, Deus vai ter que trabalhar em você. É. Porque no versículo 8 ele diz assim, do mesmo capítulo: Ei, Senhor Jeová, que o Senhor é o nosso oleiro, e nós somos o barro, e todos nós somos obras das suas mãos. Aleluia. Oh, glória. Então, antes de Deus trabalhar por você, Ele vai trabalhar em você. E dói, machuca, às vezes fere. Mas fere, pastor, sim. O profeta disse, eu faço a ferida e eu mesmo limpo. O problema é que a gente não prega, às vezes, esse evangelho genuíno, puro, que é o evangelho do sofrimento. Paulo, quando chamou a Timóteo, ele não disse a Timóteo, vem comigo, porque você vai ser um itinerante famoso. Vem comigo, porque você vai ter uma bela igreja para pastorear. E eu não sou nada contra isso, mas o convite do apóstolo foi, Timóteo, vem comigo e sofre comigo as aflições do Evangelho, porque se com Ele morrermos, com Ele
com Ele também reinaremos. Ô irmão, entenda uma coisa. Agora chegou a hora de Ezequiel ver Deus fazer coisas difíceis. E existem alguns privilégios que esses ossos receberam, que eu também vou receber, ou pelo menos quero receber, e nós já estamos recebendo alguns deles essa noite, porque os ossos estavam secos sobre a superfície do vale, mas a bondade de Deus foi tão grande que Deus permitiu com que aqueles ossos ouvissem o som da profecia. Oh meu Deus, deixa eu te falar isso aqui. Ezequiel estava lá e ele grita ao redor do vale dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tudo é transformado pela palavra dele, tudo toma vida pela palavra dele, tudo se renova pela palavra dele. E se nós estamos ouvindo a palavra dele essa noite, é porque algo vai acontecer. Eu creio, meu Senhor. A palavra não é minha, a palavra é dele. A palavra não é minha, é dele. Ninguém aqui essa noite é maior do que ele.